Olá, saudações a todos, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor, sou professor de Química e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Cálculo Estequiométrico. Na aula de hoje nós vamos fazer a parte 2 das aulas de balanceamento de equações químicas. Hoje nós vamos fazer mais 3 exemplos em que nós vamos aumentar um pouquinho o grau de dificuldade colocando alguns elementos que são muito comuns nas reações químicas. Tudo bem? Vamos ao nosso primeiro exemplo? Aqui nós temos uma reação química que contém 4 substâncias e 4 elementos químicos, um pouquinho mais complexa. Nós temos o fósforo, o bromo, o hidrogênio e o oxigênio, cada um deles aparecendo em quantidades diferentes na reação. E aqui nós temos que ficar atentos à ordem, já que nós devemos começar sempre por aquele que aparece menos. Se a gente olhar rapidamente, tanto o fósforo quanto o bromo só aparecem uma vez de cada lado. Então, eles são excelentes para a gente poder começar. No caso do hidrogênio, ele aparece aqui, ó, 2 vezes no produto. Então, ele é péssimo para a gente poder começar. Nós devemos deixar ele por último. E o oxigênio aparece uma vez aqui na água e uma vez aqui no ácido fosfórico. Então, ele também é um excelente elemento químico para a gente poder começar a balancear, tá bom? Então, vamos seguir a ordem que aparece aqui. Nós vamos trabalhar com fósforo, o bromo, o oxigênio e vamos deixar o hidrogênio por último, tudo bem? Então vamos lá. O fósforo, ele aparece uma única vez aqui, já que a nossa atomicidade ali é igual a 1, e aqui também aparece uma única vez. Já está igual, está balanceado, não precisamos fazer nenhuma alteração. O bromo, ele aparece 5 vezes do lado esquerdo dos reagentes e aparece uma única vez do lado dos produtos. Está diferente, temos que balancear. Qual dos dois está em menor quantidade? É o número 1. Mas esse 1 precisa ser igual ao 5. E qual é o número que multiplica o número 1 para ele ficar igual ao 5? Isso mesmo, é o número 5. Esse é o nosso primeiro coeficiente de balanceamento importante, tá bom? Vamos agora seguir para o oxigênio. O oxigênio que está aqui, ele aparece uma única vez. Mas desse lado aqui, que lado dos produtos, ele aparece 4 vezes. Então, se está diferente, precisamos balancear. Entre o número 1 e o número 4, qual é o que aparece em menor quantidade? Isso mesmo, o número 1. E qual é o número que multiplica o número 1 para ele ficar igual ao 4? Também nós sabemos, é o número 4. Então, nós colocamos o 4 como o nosso coeficiente de balanceamento, que também está alterando ao mesmo tempo a quantidade de hidrogênio e também a quantidade de oxigênio, tudo bem? Porque isso vai ser super importante na hora da gente conseguir encontrar os coeficientes que estão faltando para poder balancear quem? O hidrogênio, que é o último que falta. No caso do hidrogênio, nós já temos aqui, ó, o hidrogênio na água usa 2Hs, mas nós estamos utilizando 4 hidrogênios. 4 vezes 2 dá 8. Do outro lado, nós temos o hidrogênio aparecendo em 2 fórmulas. Então, a gente faz os cálculos separadamente e depois a gente soma. Aqui nós temos 3 hidrogênios no ácido fosfórico. Nós temos 1 hidrogênio no ácido bromídrico, mas o ácido bromídrico está aparecendo 5 vezes. Então, 5 vezes 1 é igual a 5. Como nós temos 3 hidrogênios no ácido fosfórico e 5 hidrogênios no ácido brômico, 3 mais 5 é igual a 8. Igualou? Balanceou. Agora que nós temos tudo balanceado, vamos completar com o número 1 todas as substâncias que não contêm nenhum coeficiente escrito, para a gente não esquecer. Então, PBr5 fica com 1, o H3PO4 também fica com 1. Cada um ficando agora balanceado com seus coeficientes certinho. E quais foram os coeficientes que nós usamos? Nós usamos o número 1, o número 4, o número 1 e o número 5. Finalizando aqui o nosso balanceamento. E se eu precisasse somar, essa soma daria 11. Ok? Vamos então para o nosso próximo exemplo. Aqui nós temos uma reação química diferente das anteriores, já que nós temos a presença de parênteses. Esses parênteses que
nós sabemos como que funcionam as regras dele de multiplicação, graças ao nosso cálculo de massa molar e também o nosso cálculo de massa molecular, aqui também funciona do mesmo jeito, tá bom? Mas como nós temos que seguir as regras de balanceamento, vamos agora olhar para a nossa reação e descobrir qual é o elemento que aparece menos. Alumínio aparece uma vez na esquerda, uma vez na direita. Toda vez que você encontrar aquele que aparece menos, mesmo que tenha outras possibilidades, você pode fazer direto sem nenhum problema. Vamos fazer assim. Alumínio aparece uma única vez aqui, alumínio aparece duas vezes aqui. O número 1 está em menor quantidade em relação ao 2. E qual é o número que multiplica 1 para virar 2? Isso mesmo, é o número 2. Esse 2 vai ser o nosso primeiro coeficiente escolhido. Seguindo, nós temos o oxigênio. O oxigênio aparece 4 vezes. Péssimo, vamos deixar ele por último. O hidrogênio, a mesma coisa, ele aparece 2 vezes antes, uma vez depois. 2 vezes no reagente, uma vez no produto, também não devemos balancear ele agora. Vamos passar para o enxofre. O enxofre aparece apenas uma vez de cada lado. Então, excelente para a gente poder seguir. Vamos seguir por ele. Aqui na primeira fórmula, o enxofre aparece uma vez. Na segunda fórmula, olhamos com cuidado. Ele aparece com uma atomicidade 1, mas existe um número 3 como multiplicador. Então aqui ele está aparecendo quantas vezes? 3 vezes. Então vamos comparar. Quem é menor? O número 1. E como que eu faço para esse número 1 ficar igual ao número 3? Eu multiplico esse número 1 por 3. Tudo bem? Balanceamos o alumínio, balanceamos o enxofre. Entre o hidrogênio e o oxigênio, qual que repete menos? O hidrogênio, que aparece 3 vezes, enquanto o oxigênio aparece 4 vezes. Vamos seguir para ele. Seguindo a mesma regra que nós vimos no balanceamento passado. Aonde aquele elemento repete, a gente tem que somar depois que nós conferimos a quantidade de cada um, beleza? Aqui, na primeira fórmula do hidróxido de alumínio, nós temos o hidrogênio aparecendo uma única vez em atomicidade, aparecendo 3 vezes multiplicando, mas também temos que o hidróxido de alumínio está sendo usado 2 vezes. Então, vou ter que multiplicar esses 3 valores. 2 vezes 1 vezes 3 é igual a 6. Eu anoto para guardar na minha cabeça. O hidrogênio também aparece do lado dos reagentes. Ele aparece 2 vezes aqui, 3 vezes ali. 2 vezes 3, 6. Somando um total de 12 vezes. Do outro lado, nós temos o hidrogênio aparecendo apenas 2 vezes aqui. Aí fica fácil. Qual está em menor quantidade? O 12 ou o 2? É o 2. E como que eu faço para o número 2 se tornar 12? Multiplicando tudo por 6. Tudo bem? Então, nós fizemos o balanceamento do hidrogênio. Nós vamos conferir agora o oxigênio para ver se ele precisa de algum balanceamento. Deixa eu apagar aqui os números que eu escrevi para não atrapalhar, já que o cálculo do oxigênio pode ser um pouquinho complicado. Tudo bem? No caso, então, do oxigênio, nós temos o oxigênio aparecendo do mesmo jeito do hidrogênio anteriormente. Atomicidade 1, fora do parêntese 3, coeficiente 2. 2 vezes 1 vezes 3, 6. Nessa fórmula do ácido sulfúrico, atomicidade 4, balanceamento 3, 3 vezes 4, 12, dando um total de 18. Do outro lado, nós temos nenhum número como coeficiente, mas nós temos atomicidade 4, multiplicador fora do parêntese 3. 4 vezes 3, 12. E na água, nós temos 1 de atomicidade, 6 de coeficiente, 6 vezes 1, 6. 12 mais 6, 18. Olha, tá igual. E se tá igual, nós finalizamos os nossos balanceamentos. Quais foram os coeficientes que nós usamos? Nós usamos o coeficiente 2, nós usamos o coeficiente 3, nós usamos o coeficiente 1
já que 1 nós não precisamos escrever, e por último, utilizamos o coeficiente 6 para poder balancear a água. Finalizamos aqui mais um balanceamento, tá bom? Vamos para o nosso próximo exemplo? Nossa, agora nós temos uma reação química tão pequenininha, com apenas 2 elementos químicos, como isso poderia ser difícil? Mas essa vai ser uma lição importante, já que aqui ensina uma regra super importante na hora do balanceamento, tá bom? Vamos prestar bastante atenção. Nós temos aqui o alumínio aparecendo uma única vez, o oxigênio aparecendo uma única vez, tanto faz por quem nós vamos começar pela ordem. O alumínio aparece uma única vez do lado esquerdo e o alumínio aparece 2 vezes do lado do produto. Então, o número 1 é menor que o número 2 e para o 1 se transformar em 2, nós vamos usar o coeficiente 2, beleza? No caso do oxigênio, nós temos 2 oxigênios no reagente, 3 oxigênios no produto, está diferente. O número 2 é menor que o 3, mas aí fica a questão. Qual é o número que multiplica o 2 para ele se tornar 3 usando apenas números inteiros? Não tem. E é aqui que complica a nossa vida, já que nós temos que sempre balancear utilizando valores inteiros. E o que nós vamos fazer? Nós temos uma regrinha super importante, que é transformar aonde nós temos esse problema, que é um problema de um número ímpar e de um número par, nós vamos transformar isso em pares. Porque o par não consegue se tornar ímpar, mas o ímpar consegue se tornar par. E como que todo número ímpar se torna um par? Multiplicando por 2. Então, o que nós vamos ter que fazer? Utilizar a melhor amiga do balanceamento, que é a borracha. Nós vamos apagar todos os balanceamentos que nós fizemos, não importa se tivesse feito em vários, e fazer essa alteração. Aonde tem um número ímpar, nós vamos transformá-lo em par. E se aqui está o ímpar, que é o número 3, multiplique por 2, colocando um coeficiente inicialmente ali. Agora fica tudo fácil. Então vamos continuar a partir desse primeiro coeficiente escolhido. 2 como coeficiente e 3 como atomicidade dá um total de 6. Do outro lado, nós temos apenas o 2, que é menor. E como que eu transformo o 2 em 6? Multiplicando tudo por 3. Esse é o nosso segundo coeficiente. E agora, aquele alumínio que nós tínhamos feito anteriormente, infelizmente agora ele está desbalanceado. Vamos olhar para ele. O alumínio de um lado tem 1, mas do outro nós temos uma atomicidade 2 e um coeficiente 2. 2 vezes 2, um total de 4. Se aqui é 1 e está em menor quantidade, para ele se transformar em 4, você precisa multiplicar por 4. E com isso nós encerramos mais um balanceamento. E quais foram os coeficientes que nós utilizamos? O coeficiente 4, o coeficiente 3 e o coeficiente 2. Se eu precisasse somar, daria um total de 9. 9 é a soma dos menores coeficientes inteiros para esse balanceamento. Tudo bem? E com esse exemplo nós finalizamos a parte 2 dos vídeos de balanceamento de equações. Espero que vocês tenham compreendido. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.